E se o seu cliente não quiser um álbum impresso? E se ele quiser somente as fotos? A Leila fez uma pergunta aqui para mim no grupo do Telegram. Se você não está nesse grupo ainda, tem um link na bio, na descrição aqui, de como você pode fazer parte dele, onde são vários fotógrafos que têm a oportunidade de bater um papo comigo e me questionar algumas coisas. E a Leila faz a seguinte pergunta, a Leila é fotógrafa, e ela fala assim: Renato, eu até recentemente te mandei um e-mail para orçamento. Eu até te disse que eu, pessoalmente, não tenho espaço para ter um livro físico, apesar de amar. Isso tudo para dar uma ideia, não sei se em algum momento já chegou a explorar. Já pensou em fazer um fotolivro digital? Para Android, não sei se tem alguma ferramenta específica, mas para iOS, por exemplo, dá para criar um livro no formato do iBooks e com um monte de interação legal, como mix de foto e vídeo. Com isso, pessoas conseguem carregar para todo canto, inclusive mostrando e divulgando para amigos de forma mais fácil. Olha só, Leila, eu não acredito em livros digitais, apesar dos livros que eu leio, né, literatura, os livros que eu gosto de consumir, estão todos aqui no meu celular. Minha biblioteca, eu tenho poucos livros físicos para ler, né? Eu gosto de ter eles aqui porque eu sou um cara bem digital. Mas, para livros de arte fotográfica, eu acredito que eles precisam ser impressos, porque a experiência de olhar, de passar, paginar uma foto de um livro impresso é muito ruim aqui. Para você ter uma ideia, eu coleciono livros de arte, tenho uma estante lotada ali, e eu já tive esse questionamento. E se eu me mudasse, né? Eu já tive, por exemplo, clientes que me falaram: Renato, a gente se muda sempre, a gente não tem um local físico, é constante, porque meu marido trabalha numa empresa onde está sempre mudando, então a gente não pode ter muitas coisas, eu não quero o livro, eu quero somente as fotos. Como que eu vendo para uma família assim que ela não, na verdade não é que ela não quer, como você mesmo, Leila, fala assim: olha, não é que eu não quero, eu não posso ter, né? Eu tive um pedido recentemente de uma pessoa que mora num motorhome. E ela falou assim: olha, não é aqui no Brasil, né? E ela falou assim: olha, eu quero, mas eu quero receber somente as fotos. Eu quero te contratar, mas somente as fotos, porque aqui no motorhome eu não tenho como, né, receber essas. Armazenar esses livros, né? Isso, inclusive, foi tema de uma live junto com os Panoptes que eu fiz lá no meu canal do YouTube, onde eles moram no motorhome, e esse foi um dos questionamentos que a gente acabou discutindo nessa live. Então, o que eu faço? Eu, inclusive, até agora, pensando nisso, né, nessa questão do livro de arte aqui no celular, me veio uma coisa na cabeça. Eu já comprei uma vez um livro de arte fotográfica digital, mas se eu falar para você se eu lembro aonde está esse livro, eu não lembro. Eu não lembro se eu comprei ele em PDF, com certeza eu acho que não foi no Kindle da Amazon. Talvez pode ter sido na iBooks Store da Apple, mas eu não lembro. Ele, na verdade, está perdido na nuvem. Eu devo ter visto somente a primeira vez quando eu comprei e nunca mais vi. Então, esse lance quando a gente fala as coisas que estão na nuvem são acessíveis, elas são mais ou menos, depende do que, né? Então, por exemplo, para um livro de literatura que eu quero ler, eu vou lá no meu Kindle e eu consigo ler esse livro. E eu acho legal, porque muitas vezes eu estou viajando, eu não tenho que levar um monte de papel. Agora, o livro de fotografia, né, principalmente quando eu falo do livro de fotografia da família, ele, para mim, ele precisa ser físico. Por quê? Não é algo que eu estou falando porque que eu quero que o meu cliente que ele tem que ter, né? Eu quero que o meu cliente tenha a mesma boa experiência que eu tenho aqui, por exemplo, com a minha família. Por exemplo, se eu tivesse livros digitais, né, de álbuns digitais das fotos da minha própria família, quando que minha filha ia ter acesso a isso? Minha filha tem 8 anos. Né? Então, quando que ela ia ter acesso a isso? Quando que eu ia lembrar que eu fiz um livro, né, vamos consultar o livro das férias tal, busca lá na nuvem. Isso não acontece, a acessibilidade não existe neste caso. A acessibilidade, na verdade, ela tá fácil ali de você pegar um livro, quando este livro ele está sobre a mesa, sobre um baú que de repente a gente guarda ali, tem um baúzinho na minha sala onde eu guardo alguns livros de viagem. Alguns dentro dele, alguns em cima dele, né? Muitas vezes na própria estante da sala, algumas famílias colocam na mesa de centro,
né? Eu tenho um livro que é o Artbook, que tem uma linha minha, né? Ele é, por exemplo, um livro de arte fotográfica, e não só um livro de arte fotográfica, mas ele é uma peça de decoração. Né? Você pode. Isso foi uma criação que eu fiz junto com a encadernadora Premiere, onde ele vira uma peça de decoração, e é justamente para que essas famílias elas tenham esse livro ali exposto e acessível. Porque a hora que essa família ela pode, ela tem acesso a esse livro de forma mais fácil, só pegar, estica o braço, pega, ela consegue reviver aquela experiência. Né? É a reunião familiar que acontece muitas vezes num domingo, sob a mesa ali, onde todo mundo começa a falar daqueles momentos que viveram, daquele momento que passou, e os próprios filhos conseguem ter acesso àquilo e pegar e folhear aquelas fotos e reviver aqueles momentos. Agora, aquilo que está na nuvem, a gente esquece de ver. Né? Então, assim, eu posso fazer, né, um livro digital para não entregar as fotos soltas? Posso, mas eu não acho que isso seja uma forma mais interessante. Eu acho que existem formas mais interessantes de entregar algo que é somente digital para aquelas famílias que não podem ter um livro, por exemplo. E eu acho que isso é uma opção válida para você colocar na sua proposta. Então, por exemplo, eu tenho 2 tipos de produto. Eu tenho um livro que é impresso, e eu tenho um multimídia, que é um mix de vídeo, foto e áudio, que eu entrego para os meus clientes, que é uma experiência completamente diferente do livro. E o que mais sai, na verdade, é o livro com o multimídia, justamente por serem experiências diferentes. Né? Mas aquelas famílias que, de repente, olha, eu não tenho espaço, eu quero somente o digital, ela tem a opção de ter ali, de repente, só o multimídia, né? E aí ela consegue ter uma experiência mais interessante de poder assistir numa televisão ou até no smartphone, e poder até passar o link para as outras pessoas, mas é uma experiência mais interessante do que se fosse um livro digital. Eu acho que você também dar a opção de ter o livro digital pode matar a possibilidade, de repente, de um cliente querer o livro físico. Né? E por que eu falo isso? Porque a gente está num mundo onde as pessoas não querem mais, muitas vezes, o físico. Né? E as pessoas deixam de explicar, principalmente os fotógrafos, deixam de explicar qual é a experiência e qual é a vantagem real de se ter um livro físico, onde você tem na mão, você pode reviver, você consegue olhar para aquela foto com mais calma, que o digital é muito rápido, né? Você vai fazendo assim, ó. E você acaba muitas vezes não curtindo e não revivendo aquele momento como deveria ser revivido, né? Então, a experiência do físico, ela é muito importante. Mas tem as 2 opções. Eu não usaria livro digital de jeito nenhum. Né? Existe até o próprio software Smart Albums, você tem a opção, né? É o software que eu uso, é um software que eu represento essa marca até, né? É um software que eu uso, por exemplo, para exportar o livro para encadernador, e eu tenho como exportar num PDF. Poderia fazer isso? Poderia, mas não é o tipo de experiência digital que eu quero que o meu cliente tenha. As famílias que eu fotografo, elas podem ter uma experiência digital sim, que é vendo um vídeo daquele momento que eu documentei, ou através de um livro impresso. E aí cabe a eles escolherem. Né? E eu mostro as vantagens de cada um, aquilo que eu acredito, né? E aquilo que eu gostaria para mim. O que eu vendo é aquilo que eu gostaria de receber, né? Aquilo que eu gostaria de receber como cliente, aquilo que eu acredito, né? Como pai, não somente como fotógrafo. E eu acho que você tem que se questionar nesse momento, tipo, o que é que realmente isso impactaria no seu trabalho, na hora de mostrar, na experiência do seu cliente, na hora de ele ver as fotos. Será que o livro digital vai ser algo que ele vai realmente curtir? Se você achar que sim, se você arrumar motivos para que isso seja viável, aí eu acho que o mais importante é a gente vender aquilo que a gente acredita.